Guarde bem essa palavra no teu coração, pois eu a trago até você na autoridade do nome de Jesus. Vamos lá. O papel do Espírito Santo na vida de Cristo foi muito importante, do começo até o final. No começo, o Espírito Santo vem sobre ele ali nas águas batismais, quando João Batista o batiza. E no final, quando ele ressuscita dos mortos, pois a Bíblia nos diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o mesmo fogo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de nós, dentro de cada crente. Portanto, a vida cristã começa com o nascimento, renunciando o mundo, nascendo da água e nascendo também do Espírito, como Yeshua disse para aquele sábio. Para participar do reino dos céus, é necessário você nascer da água e nascer do Espírito. É uma decisão que te conduz ao arrependimento quando você tem consciência de que a vida que você levou até aquele presente momento não vale mais a pena. De que tudo que você acumulou, seja riqueza ou sabedoria humana, não se comparam a nada diante da sabedoria e do conflito com a glória de Deus. Quando a glória de Deus conflita você, expõe toda a tua carnalidade, toda a tua vulnerabilidade. Você olha para tudo que você tem e diz, eu não sou nada sem ele, e eu preciso dele para o próximo passo, para o meu respirar, para o meu fôlego, eu preciso de Deus, eu preciso do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é muito importante no início da jornada do cristão. Não sei se você é um novo crente ou se você é um cristão mais experimentado. A presença do Espírito Santo, o atuar do Espírito Santo é muito importante para você e Jesus nos deixou esse recado. Quando Jesus se batiza, submetendo-se à autoridade profética que estava sobre João, ao manto profético que estava sobre João, Jesus cumpre o que está no Salmo 2, ou ele cumpre o que estava no livro de Isaías. Quando Jesus desce nas águas batismais, ali havia uma discussão sobre se João era o Messias ou não. Quando você olha o livro de Lucas, o Evangelho de Jesus por Lucas, registrando esse fato, o batismo de Jesus, versículos anteriores mostram que há uma discussão entre as pessoas que estão sendo batizadas. Se João era esse Cristo, se João era o Machia, era o ungido que guiaria Israel à redenção e o mundo à salvação. E João Batista diz assim, eu batizo vocês com água, são águas de arrependimento, neste rio que é o Jordão, mas virá um que batizará com o Espírito Santo e com o fogo, ele fará a obra do Pai com poder e autoridade. Portanto, vem Jesus e João diz aquela frase tão memorial, tão importante. Eu que preciso ser batizado por você e você vem até a mim, Jesus então diz para ele, João, vamos fazer assim por hora, para que se cumpra toda a justiça. Ali ele estaria nos justificando e mostrando qual seria o caminho. O primeiro passo é decisão, consciência do seu estado e o que você pode se tornar em Deus, rejeitando a vida pregressa, a vida passada, a vida do mundo, o sistema do mundo e nascendo no nascimento espiritual, nascer da água e do Espírito. Ali, Jesus nos mostra o caminho da justificação e da salvação. Portanto, Jesus desce às águas. Quando Jesus desce às águas, ele está submetendo ao manto profético de João. Assim como a Bíblia diz que no livro de Êxodo, capítulo 30, a Bíblia diz que o primeiro sumo sacerdote foi ungido por um profeta, que no caso era Moisés, um símbolo profético. Ali havia também a autoridade divina, que no caso Deus deu a ordem para Moisés ungir Arão, o primeiro sumo sacerdote. Jesus, sendo o último sumo sacerdote, que na verdade ele era o sumo sacerdote da nova aliança, do novo concerto. Ele também era o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, rei e sacerdote, que nos conduziria a um reino de sacerdotes, como a Bíblia nos ensina lá em Pedro. Pois agora, Jesus faz como Arão também fez. Ele se submete à autoridade de Moisés, que era o manto profético daquela época, recebendo a ordem de Deus e sendo ungido com o óleo sagrado, feito com 5 elementos, mirra e por aí vai. Todos os 5 elementos do primeiro óleo da unção que ungiu o primeiro sumo sacerdote, lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 22 em diante, todos esses elementos, mirra e aí por diante 5 elementos, mais a mão do perfumista, que no caso aí é a mão do Criador, para pegar todos os elementos do óleo da unção e tornar aquele óleo da unção o símbolo da unção para toda Israel. E até o dia de hoje, a unção de um sacerdote a unção é composta por esses elementos que foram ordenados por Deus. Moisés unge Arão, o primeiro sumo sacerdote. João Batista está batizando Jesus, mas a unção vem do Espírito Santo, não é unção humana, não vem de homem algum. A transferência e a confirmação de autoridade vem da voz do Pai. A voz de Moisés consagrou Arão, a voz do Pai está consagrando e autorizando o Filho, validando o seu ministério e o seu chamado. Jesus, quando se levanta, diz a Bíblia, o céu se abre, então vem uma voz validando o ministério de Cristo e diz assim, tu és meu Filho amado.
Em ti eu tenho muita alegria. Há uma conexão clara aqui, né? Mateus e Marcos estão fazendo uma conexão nesse momento com o texto de Isaías. Mas Lucas está fazendo uma conexão com Salmos capítulo 2, quando o salmista diz assim: há um decreto de Yahvé. Você é o meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me as nações, pede-me, filho, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua propriedade. Quando Jesus se levanta das águas batismais, o céu se abre e o Pai diz: você é meu filho e em ti eu tenho muita alegria. Portanto, agora não é a voz de homem, não é a unção de homem, é a voz do Pai, confirmando o chamado de Cristo. E agora é o Espírito Santo que vem em forma corpórea como uma pomba. Desce sobre Jesus. Portanto, agora o Espírito Santo é peça essencial. Perceba, há uma discussão anterior a este fato. Se João era o Cristo, se João era o Mashiach, se João era o líder que conduziria Israel e a humanidade até a redenção. Então, vem agora aquele que era, que é e que há de vir. É Yeshua, é ele mesmo. O Pai confirma e o Espírito Santo o habilita para essa obra. Agora há uma grande demanda. Aquela multidão que estava ali discutindo se era João tem clareza de que aquele é o Mashiach. Ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o líder. Portanto, há uma grande demanda. Qualquer pessoa que não está cheia do Espírito Santo, quando aumenta a demanda, ela aumenta o serviço religioso. Ela aumenta, fica proativa, ela quer fazer. O Espírito Santo nos ensina ao contrário. No começo da vida cristã, olha, caminhe com o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, ouça o Espírito Santo, pois era assim na vida de Cristo. Sempre que havia uma grande demanda religiosa, uma grande demanda ministerial, Jesus, ao invés de atender a demanda ministerial, ao invés de ter muito ativismo religioso, ele se recolhia, ele ia para o monte orar, ele se afastava, se isolava, a um tiro de pedra em oração, se afastava com os seus discípulos, onde houve a transfiguração e por aí vai. Ele sempre se reservava, e agora não é diferente. Enquanto há uma discussão e todos veem que ele é o Cristo, porque tem a unção, tem a voz, tem a confirmação do Pai, tem o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Leva Jesus para o deserto. Mais uma vez, o Espírito Santo está nos ensinando. Quando aumentar a demanda, o ministério cresceu, as atividades cresceram, o que você é impelido a fazer naturalmente? Aumentar o serviço. O Espírito Santo te ensina ao contrário. Aumenta a pressão espiritual, aumenta a intimidade, aumenta a consagração, aumenta a sensibilidade espiritual. Então você se reserva agora. Não caminhe na métrica humana, na engrenagem humana. Agora você se aproxima mais do Espírito Santo, você busca mais a Ele, você ora mais, você jejua mais, você diz: Espírito Santo, o Senhor está no controle, porque se for no meu braço, é fracasso, mas se for na tua força, é poder e autoridade. E o Espírito Santo faz isso. Aumentou a demanda, você aumenta a consagração e não aumenta o ativismo. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser treinado. Quando ele conduz Jesus para o deserto, é uma porta de entrada. Você, quando está no deserto, você vê a porta de entrada. Você sabe quando você entrou no deserto, mas você não vê a porta de saída. Você não vê, mas o Espírito Santo que te levou àquele treinamento, aquele teste, aquele aprimoramento, ele está do outro lado. Ele sabe a porta de saída desse deserto. E assim como na vida de Cristo, o Espírito Santo o levou. E o Espírito Santo saberia para onde o levaria depois, que era para Nazaré. Depois de ser tentado, de ter vencido a tentação do diabo, dele negar a sua identidade de filho de Deus, pois esse é o resumo da tentação, o diabo não conseguiu fazer com que Jesus perdesse a sua identidade. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és filho de Deus, se jogue aqui. Se tu és filho de Deus, e Jesus permanece na posição de filho de Deus. Lembre-se, o Espírito Santo está conduzindo Jesus a um tempo de reserva de intimidade. Pois, do mesmo modo, o Espírito Santo leva Jesus até Nazaré, onde ele seria rejeitado pelos seus próprios irmãos. O ministério de Cristo é marcado por muito poder, por muita autoridade. Mas lembre-se, quando ele multiplicou os pães e os peixes, a multidão queria consagrá-lo a rei. E Jesus fez o quê? Se separou, foi orar no monte e mandou os discípulos atravessar o mar. Foi quando ocorreu uma tempestade por causa do agito do mundo espiritual. Aumentou a demanda? Não vá na demanda do mundo, não vá nas necessidades. A tua primeira necessidade eleve o nível da consagração e o nível da intimidade com o Espírito Santo. No começo, no meio, conforme o profeta orou, aviva a tua obra no meio dos anos, ou no final,
o fogo que nos levanta todos os dias, o mesmo fogo que levantou Jesus dentre os mortos. A unção do Espírito Santo, o poder e a autoridade eram marcas incomparáveis do ministério de Cristo. Nós somos encorajados a sermos imitadores de Cristo. Então, se você quer ter um ministério expressivo, poderoso nessa terra, se você quer ter uma jornada cristã poderosa, aumentou a demanda, aumente também a consagração e a intimidade com o Espírito Santo. Não vá na métrica do mundo. Se separe, se resguarde. Deixe o Espírito Santo conduzir a tua vida, no começo até o final. Lembre-se de uma coisa, no final, o trabalho do Espírito Santo é moldar a imagem de Cristo em nós, até o dia perfeito. E o dia perfeito é quando soar a última trombeta e nós subirmos com corpos glorificados. Se essa mensagem te abençoou, compartilha para todo mundo. Que o Eterno te abençoe. Tchau, tchau.